Pois bem, essas 4 tendências da educação física, essas 4 correntes, esses 4 currículos da educação física, o currículo da saúde, o currículo desenvolvimentista, o currículo psicomotor ou o currículo esportivo, eles, no nosso entender, eles não dialogam nem com o mundo globalizado, nem com o contexto democrático, nem com a sociedade multicultural, nem tampouco com a nova função social da escola. E a explicação é bem simples, porque esses currículos projetam um tipo só de pessoa, ou a pessoa fisicamente ativa, ou a pessoa desenvolvimentalmente completa, ou a pessoa que domina as práticas esportivas, a pessoa que se engaja na esfera esportiva. Esses 3 tipos de pessoa não dialogam com uma sociedade que a gente defende em que todos possam ser diferentes. Pois bem, é diante disso, gente, que vai surgir o seguinte desafio. Eu peço, por favor, para que mudem a lâmina. E o desafio da sociedade, da escola, logo, o desafio da educação física contemporânea é desenvolver uma pedagogia sensível às diferenças culturais e comprometida com a formação de identidades democráticas. Pois bem, gente, não faz o menor sentido a gente colocar todas as crianças na escola e dizer que o patrimônio cultural de algumas delas não é um patrimônio adequado. Por exemplo, algumas crianças aqui em São Paulo dançam funk. Outras crianças aqui em São Paulo jogam base 4. Outras crianças aqui em São Paulo andam de skate e de patins. Alguns jovens fazem le parkour. Alguns jovens são do movimento hip hop. Alguns jovens adotam práticas esportivas. Se a escola é democrática, se a escola está comprometida com a formação de pessoas que saibam circular na esfera pública, a educação física vai precisar tratar pedagogicamente de todas essas manifestações culturais corporais. Se vocês lembrarem das propostas desenvolvimentista, da saúde, psicomotora ou esportiva, vocês verão que essas propostas não dialogam com a ideia de trabalhar com todas as práticas corporais. Nem muito menos estão preocupadas com ajudar as crianças a entender quem são os representantes dessas práticas corporais. Por exemplo, eu estudei na educação básica e no ensino fundamental e no ensino médio, estudei sempre em escolas públicas. E estudei em bairros onde havia sempre uma academia de capoeira. Só que mesmo assistindo 3 aulas de educação física por semana, nas escolas que eu estudei, nunca nenhum professor selecionou o tema capoeira para discutir, para trabalhar, para falar sobre ele nas minhas aulas. Logo, eu fiz a educação básica inteirinha, na minha época era 1º e 2º grau, e nada aprendi sobre a capoeira, nem tampouco sobre os capoeiristas. Como é que eu via essas pessoas, se eu nada sabia sobre elas? Eu os via como os diferentes, os estranhos, aqueles com os quais eu não tinha nenhuma proximidade. Para mim, eles eram os outros. Na teoria, a gente escreve esse outro com a letra O inicial maiúscula. Esse outro é aquele que é diferente de mim. Qual era a minha identidade? Vôlei, handebol, basquete, futebol. As 4 modalidades: brancas, cristãs, heterossexuais e masculinas. Logo, gente,
eu ia me constituindo a partir do mesmo referencial que os europeus, mesmo estando no Brasil, mesmo vivendo numa sociedade em que as práticas corporais, ao lado da escola e em todos os espaços, não são essas. Né? Vôlei, handebol, basquete, futebol. A sociedade tem uma variedade imensa de práticas culturais corporais. Pois bem, se esse é o desafio, a gente precisaria buscar um campo teórico que fosse coerente com esse desafio. Por isso eu peço que a Marília, ou a pessoa responsável, mude a lâmina novamente, por favor. Vocês devem ter visto, né, que os campos teóricos que vão fundamentar esta noção de educação física são os estudos culturais e o multiculturalismo crítico. E aí a gente vai falar rapidamente sobre eles. Os estudos culturais aparecem na década de 50, na Inglaterra, na Universidade Inglesa, especificamente na Universidade de Birmingham, através de um centro chamado Centro de Estudos Culturais. O que aconteceu? Os intelectuais da época eram bem semelhantes a nós. Os intelectuais ingleses, naquele momento histórico, eram semelhantes a nós. Quem somos nós? Alguns de nós são representantes das camadas populares. Nós aqui estamos entre aqueles que na nossa família compõem a primeira geração que vai para a universidade. Pois bem, quando esses oriundos das classes operárias chegaram à universidade inglesa, eles perceberam que o que acontecia na universidade inglesa era o privilégio de uma certa referência cultural, uma certa referência estética. Esse grupo começou a elaborar fortes críticas com relação àquela referência estética e cultural que a universidade veiculava. Por quê? Eles chegaram à conclusão que, ao divulgar uma determinada cultura como a melhor, como a verdadeira, nós, na condição de estudantes ou na condição de cidadãos, íamos atribuindo valores positivos àquelas referências. Mas, na verdade, na condição de representantes das classes operárias, nós chegávamos na universidade com outras referências. Lá na universidade, além de aprender que a referência da cultura dominante era melhor, nós aprendíamos também que as nossas identidades, as nossas referências culturais não eram positivas. Uma vez que eles perceberam isso, eles começaram a elaborar colocar em circulação um conjunto de análises que ia apontando como que as relações de poder atuavam para fazer valer uma certa referência cultural.